Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? E aí, vamos estudar física? Vamos nessa galera? Nessa aula galera, a gente vai falar um pouquinho de resistores, associação de resistores, beleza? Vou pegar uns dias aqui para a gente poder trabalhar. E olha só, nessa aula eu quero falar com você sobre como se comporta a corrente, a tensão elétrica nesse circuito de resistores, beleza? Então eu tenho aqui um circuito que eu vou chamar esse circuito de circuito 1, e ele tem uma diferença de potencial naquele trecho lá, certo? A partir dessa diferença de potencial, onde a gente tem o maior potencial e o menor potencial aqui, um positivo e negativo, a gente pode comparar como que esse sistema se comporta. E a partir do comportamento desse sistema, a gente vai analisar como que se dá a corrente elétrica e a distribuição de energia dentro desse sistema, certo? Pessoal, quando eu tenho aqui nesse circuito esse sistema, a gente pode representar no sentido convencional da corrente, a corrente saindo do positivo e indo para o negativo, que ela vai atravessar os três resistores, certo? Beleza. Quando ela atravessa os três resistores, tranquilo? A gente pode considerar então que esse sistema tem uma resistência muito grande, porque a corrente tem que passar por três resistores iguais, certo? R1, R2 e R3. A resistência total do circuito é igual à soma de cada um dos resistores, é igual R1 mais R2 mais R3. É a soma dos resistores que compõem o circuito. Então é importante, numa associação em série, a resistência total é a soma desses resistores, o que vai oferecer muita resistência para o circuito. O que vai fazer com que a corrente total que atravessa aqui seja menor. Vamos supor que a gente tem uma tensão de 120 volts, beleza? E cada um desses resistores seja de 10 ohms. Então a gente sabe que a resistência total do circuito seria 10 mais 10 mais 10. A resistência total seria de 30 ohms. Quando eu tenho uma resistência total de 30 ohms no circuito como esse, a gente pode definir o seguinte: a corrente elétrica que passa nesse circuito, vem da equação U igual a R vezes I, a corrente seria U sobre R. Ou seja, se a gente fizer U sobre R, a gente vai ter que a corrente que passa nesse circuito é 120 dividido por 30, que vai dar uma corrente de 4 amperes, certo? Galera, então a gente tem uma característica importante nesse tipo de circuito. Qual que é? Nesse tipo de circuito, a corrente é a mesma em todo o circuito. Então a corrente total é igual à corrente 1, que é igual à corrente 2, que é igual à corrente 3. A corrente é a mesma durante todo o circuito. Então fica claro essa ideia para você. A corrente não varia no circuito em série, tá? Só que aí a gente tem a tensão em cada um dos sistemas, certo? Em cada um dos resistores. Como os resistores são iguais, cada um deles vai receber a mesma tensão. Parte da tensão inicial. Olha que interessante. Cada um deles vai receber uma parte dessa energia inicial. Logo, nesse tipo de circuito, a tensão total vai ser a tensão do resistor 1, mais a tensão do resistor 2, mais a tensão do resistor 3. Cada um deles vai receber uma parte só da tensão total do circuito, certo? Isso vai fazer com que o sistema, os resistores, não trabalhem no seu desempenho máximo, porque eles não vão receber tudo que eles precisam de energia para funcionar. Se fossem lâmpadas, por exemplo, a gente teria esse circuito funcionando como parte só da sua energia. Olha só, vamos fazer um experimento aqui, deixa eu arrumar aqui para você. Eu vou trazer aqui para você um experimento, vou diminuir a nossa iluminação e vou trazer aqui para você essa placa, certo? Nessa placa nós temos esse circuito, que é o chamado circuito em série, ok? O que acontece? Dá uma olhada na luminosidade delas, só essas da frente aqui. Tá vendo que a luminosidade delas está baixa, né? Na verdade, elas deveriam atuar com essa intensidade aqui, ó. Mas elas não estão atuando com essa intensidade. Elas estão atuando com uma intensidade bem menor. Por quê? Porque a tensão que eu estou fornecendo para esse circuito está sendo dividido por cada uma dessas lâmpadas. Dos 120 volts que elas precisam para trabalhar com intensidade máxima, elas estão recebendo só 1/3, porque elas estão dividindo cada qual delas uma parte dessa tensão, certo? Então está chegando um trecho de tensão, um pouco de tensão para cada uma dessas lâmpadas, certo? E tem uma característica muito complicada no circuito em série. Qual que é? Essa daqui, ó.
Se uma das lâmpadas deixa de funcionar, o circuito inteiro para de funcionar. Se ela volta a funcionar, o circuito inteiro volta a funcionar. É um circuito extremamente dependente. Então, se queima um trecho do circuito, qualquer que seja ele, todo o circuito para, certo? Então, é um circuito em que a gente tem uma resistência alta, a intensidade de corrente não é tão alta assim, e ainda tem que dividir a energia e a tensão desse sistema, ok? Além disso, a corrente, como você tem um único caminho, se queimar um trecho do circuito, todo o circuito deixa de funcionar. De volta, galera. Então, olha só. Fica clara essa ideia para você do circuito em série, como que ele funciona. Vamos para o segundo trecho. No nosso segundo trecho, nós temos um circuito em paralelo. Eu vou ter os mesmos 120 volts aqui, certo? Na fonte, positivo e negativo. Tenho R1, R2 e R3, certo? Nesse caso, eu também vou trabalhar com resistores iguais, idênticos, tá? Então, eu vou falar que os resistores, nesse caso aqui, tem o mesmo valor que a gente trabalhou lá. Então, eu vou falar que o resistor vale 10 ohms. Galera, vamos tentar analisar esse circuito. O que acontece de diferente? Primeira coisa, a tensão total é igual a tensão em cada um dos trechos. Como é que é, professor? Explica esse negócio direito. Explico sim. A tensão é a mesma, gente. Por quê? Porque cada um desses resistores estão se alimentando direto da fonte. Olha lá. Direto na fonte, direto na fonte e direto na fonte. É diferente do circuito em série, que o segundo resistor, ele precisava depender da energia que era deixada pelo primeiro. Agora aqui não. Todos estão ligados direto à fonte de energia. Fazendo isso, ligando eles direto à fonte de energia, a gente consegue mandar energia total para cada um deles. Isso é importante. Então, no circuito em paralelo, a tensão é a mesma em todos os circuitos. Isso ajuda pra caramba. Já a resistência total, ela vai depender do seguinte. Se os resistores forem iguais, tem um macete para a gente resolver. É o valor do resistor dividido por 3. O que vai dar uma resistência de 3,33 ohms nesse caso. Certo? A resistência total, então, é uma parte da resistência. Por quê? Simples, cara. Porque a corrente não precisa atravessar todos os resistores. Ela atravessa um ou outro, né? Parte da corrente faz esse caminho, parte da corrente faz esse caminho e parte da corrente faz esse caminho, certo? Então a corrente não precisa atravessar todos os resistores. Parte dela sempre vai atravessar um. Então a gente vai ter uma média de resistência. E essa média de resistência vai dar uma resistência total para o sistema extremamente baixa. Aqui a gente tinha uma resistência total de 30 ohms. Aqui a gente tem 1/10 dessa resistência, utilizando os mesmos resistores. Isso faz com que a corrente total que atravessa o circuito seja muito maior, né? Se a gente fizer U igual a R vezes I e for determinar essa corrente, a corrente total, a gente vai perceber o seguinte, saca só, a corrente total vai ser U, que é 120, dividido pela resistência, 3,33, ok? Isso vai dar aproximadamente, né? Se fosse 120 dividido por 3 daria 40, vai dar aproximadamente 38 amperes. É uma corrente altíssima, né? Então, gente, só que a corrente em si, ela se divide. Toda vez que ela encontra esses elementos que a gente chama de nós, que são os pontos de divisão, parte da corrente vem para cá, então a gente teria uma corrente 1 aqui, uma corrente 2 aqui e uma corrente 3. Quando elas se unem nos nós novamente, elas voltam a ser a corrente total. Mas o importante é que a corrente elétrica no circuito em paralelo, ela se divide dentro desse circuito, beleza? Vamos dar uma olhada como que fica esse circuito em paralelo e quais são as suas características. Voltando aqui com o nosso experimento, galera, né? A gente tem aqui agora o circuito em paralelo. O que a gente tem nesse circuito? Olha lá, a intensidade é gigantesca, né? Olha a intensidade. Por quê? Porque elas estão trabalhando em potencial máximo, porque elas estão diretamente ligadas à fonte. Elas não estão tendo que dividir a energia como era no circuito anterior, né? No circuito anterior elas tinham que dividir parte dessa energia. Agora não. Agora elas acabam podendo utilizar toda a energia do sistema. Então olha só, anteriormente resistores em série, dividindo energia, o mesmo tipo de lâmpada na resistência em paralelo. Olha isso, cara, que interessante. A gente consegue utilizar... Nossa, tá meio macabro esse vídeo, né?
Olá, galera! A gente consegue utilizar energia máxima nesse sistema. E tem uma coisa interessante, se eu desligar um dos elementos, o restante continua funcionando. Por quê? Ilumina a lousa lá, professor. Tá aqui, ó, o porquê, gente. Acontece isso porque cada um desses trechos são independentes. Cada um dos trechos do circuito sendo independentes, se eu corto um dos trechos, os outros dois trechos continuam funcionando, como está acontecendo aqui, certo? Se eu volto esse trecho, volta tudo ao normal. Olha que bacana o circuito em paralelo, beleza? Galerinha, então com isso, a gente pode concluir que a gente tem dois tipos de circuito e que os comportamentos dependem aí do tipo que a gente está utilizando de elementos neste circuito. Tudo ok, galera? Voltando aqui com a nossa iluminação. Então nessa aula você viu o nosso experimento, né? Que compete aí a gente estudar os circuitos em série e em paralelo, ok? E como que a corrente e a tensão se distribuem nesse circuito. Essa teoria é extremamente importante e esses conceitos são importantes para você compreender ainda mais como resolver os seus problemas, aprendendo física na prática. Galerinha, esse vídeo foi feito especialmente para você. Todo esse experimento deu um trabalho gigante para a gente construir, para a gente poder desenvolver, para ajudar você a compreender melhor esses conceitos. Então, gente, aquele like maravilhoso, aquele joinha mesmo que a gente precisa, compartilhe esse vídeo, distribua esse vídeo por todos os canais que você imagina, manda todo mundo se inscrever, para a gente poder produzir material de qualidade para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula, galera. Um grande abraço e tchau!